E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais, separei para vocês a edição de Death Note Short Stories, publicação da editora JBC, que já lançou no Brasil a série original de Death Note na versão Black Edition. Foram 6 volumes e eu particularmente adoro Death Note, acho uma história muito inteligente e criativa, está sem dúvida entre os meus mangás preferidos. Ele é escrito por Tsugumi Ohba e a arte fica por conta de Takeshi Obata, que fizeram uma dupla realmente sensacional. Eles têm outros quadrinhos também bem interessantes. Nós temos aqui uma edição que tem um bom acabamento gráfico, gostei bastante da arte de capa. Temos aqui o Ryuki, né, o demônio responsável pelo Death Note. A tão famosa maçã, que ele adora. Material que conta com capa cartonada. O papel me parece ser o Pollen Bold. São 224 páginas em preto e branco. Tem aqui uma única página colorida no início da edição. E o preço da publicação é de R$ 34,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nós temos aqui então um compilado de histórias curtas relacionados à série Death Note. Aí você pode eventualmente me perguntar, Fernando, dá para ler o short story sem ter lido a série original? Para algumas histórias não tem problema nenhum, se você não leu a série original, você vai ter uma total compreensão da história. Porém, tem outras histórias que se passam logo após os eventos ocorridos na série original. Então, necessariamente, você vai precisar ter lido a série original para ter uma compreensão do que se passa dentro da história. Bom, então nós temos aqui nesse volume um compilado de histórias que vão publicar edições dos anos 2000, 2003, 2004, 2002 e assim por diante. A primeira delas, a história de Sekira, vai descrever o fim do Light Yagami, né? Que é basicamente o Kira, o vilão da série original do Death Note, pelo menos dependendo da perspectiva de alguns, né? Vai saber. E temos também o L, que era o contraponto, um investigador muito inteligente que estava justamente tentando capturar o Kira. E aqui temos os acontecimentos posteriores à série principal, a série original de Death Note. E aqui nós vamos nos deparar com uma espécie de clã defensor das atitudes do Kira, isso mesmo. E vários adolescentes, meio fora da casinha, pedem até mesmo para morrer. Então nós vamos ter aqui um novo Death Note entrando em ação, um novo L também substituindo o anterior, e aqui ele fica pensando se ele deve participar ou não, né, dessas novas investigações envolvendo o Death Note, que está, obviamente, matando muitas e muitas pessoas. Depois nós chegamos na história de Akira, onde Minoru Tanaka encontra o Shinigami Ryuki, né, o demônio que é o possuidor, né, o detentor do Death Note, e ele vai passar, né, esse caderno da morte para o Minoru, e ele vai utilizar de forma muito interessante, surpreendente. Então nós temos aqui um diálogo entre os dois, sempre com ótimos desenhos do Obata, né? Que é um grande desenhista. E obviamente eu não vou poder dizer como ele vai utilizar esse caderno. É realmente bem interessante e foge, né, do que você poderia imaginar como tradicional, né, de uma pessoa que pega ali o caderno de Death Note e quer simplesmente tocar o terror ou qualquer coisa nesse sentido. Inclusive, grandes potências mundiais vão tentar entrar numa espécie de disputa por esse Death Note. Uma história realmente bem interessante. Depois nós chegamos nas tirinhas, que particularmente eu achei o mais fraco da publicação. Uma ou outra um pouco mais divertida, mas realmente nada demais. Aí logo em seguida nós temos a história do L, mostrando o dia a dia dele. É bem curtinha essa história aqui. Olha só. E por fim, a última história, que vai ser a história de Taro Kagami, apresentando a trama do primeiro Death Note. Também traz algo interessante em relação à primeira vez que o Death Note é usado. Isso se passa também lá no Japão. A minha dúvida, e aí realmente eu teria que reler a edição original,
é em relação a ninguém simplesmente falar nada sobre o Death Note, né? Porque ele já havia aparecido antes. Eu sei que tem um lance de você esquecer o caderno, esquecer o Ryuk e tudo mais, porém não ficou claro se isso eventualmente foi aplicado para os detetives e para os dois garotos envolvidos na trama desse primeiro Death Note. Porque quando começam aquelas mortes, né, na série original ali do Death Note, ninguém faz ideia do que está acontecendo, né? Então isso acaba sendo algo pertinente de se questionar, né? Como que, tendo um primeiro Death Note que teve algumas coisas bizarras acontecendo, não foi simplesmente lembrado, né? Em relação à série original, visto que, obviamente, por ser o primeiro Death Note, a história se passaria antes do original. Mas, de qualquer forma, galera, nós temos aqui algo realmente muito interessante que mostra todo o potencial da série Death Note, que poderia ter prequels, poderia ter uma continuação e assim por diante, mas vai depender, obviamente, da grande criatividade, né, do Oba, que é o roteirista da série. Não vale a pena simplesmente fazer uma continuação, um caça-níquel, né, aquela coisa só para vender e sem realmente eles estarem interessados, quererem entregar algo que exploda a cabeça, né, do leitor, como foi o primeiro Death Note, uma história realmente muito inteligente. E então, basicamente, galera, considerando todas as histórias curtas, que dentro, né, do número de páginas eu achei que tiveram um desenvolvimento realmente bem interessante, eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9 para esse Short Stories de Death Note publicado pela editora JBC. Então é isso daí, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!